E aí galera, boa noite. Mais uma live aí do nosso projeto, né? Vídeos no processo. Nessa live de hoje, mais do que especial, né? Uma live aí esperada pela galera. A galera sempre pede para que eu faça temas que ajudem a otimizar os estudos. E um dos pontos principais aí que me ajudou na aprovação foi eu ter otimizado o meu tempo de estudos. Mais para frente eu vou falar o que é a otimização do tempo de estudos, mas agora eu vou dar um tempinho aí para a galera entrar, tá ingressando na live aí. Vou dar um oi aí ao Wesley, meu amigão, um abraço, tamo junto, meu irmão. A galera que já tá no grupo, Fabinho, muito bom. Olha aí o Danilo também, meu irmão, tamo junto aí. O Rodrigo já tá no grupo também. Irmãozão, Rodrigues aí, ó, só a galera boa. A galera aí que já tá no grupo lá, específico de estudos pro CFO, e já tá saindo na frente, né? A verdade é essa. CFO é um concurso específico, então nada adianta se você não afunilar. Ingrid, um abração. Olha aí a galera, faca na caveira. Boa noite, meu irmão. Rodrigues, Nego Del também já tá aí junto com a gente no nosso grupo. Uma galera boa hoje aqui na live, viu? Bora subir essa audiência aí. Recomendem, por gentileza, quem puder. Clica aí naquela setinha e envia para um amigo especial que você quer que participe dessa live. E porque assim, já teve duas lives que eu não consegui salvar no IGTV. Como eu terminava a live que eu tentava salvar, dizia lá que estava salvando, de repente eu perdia todo o conteúdo. Então, é importante aí que vocês permaneçam na live até o final. E se por acaso vocês têm alguém que vocês queiram recomendar que assista essa live, vocês por favor recomendem aí, clica no botão de compartilhar, compartilha direto no, no privado da pessoa. Meu amorzão aí, Gorete Maiana, não vão seguir não, viu? Dan Borges, não esqueça de colocar lá no grupo não, Dan Borges, meu irmão, tamo junto lá no grupo, a galera do grupo tá focada aí, focadíssima, e aí a galera já deu galera, vamos iniciar de fato agora aqui a nossa live, né? Já deve ser aí 21 em 1. Vamos juntos. Olá, Herbert, meu amigo aí do curso Gabarito, tamo junto também. E Futialof, o grupo é um grupo exclusivo para quem adquire o Manual 2, né? Do CFOPMBA. E nesse grupo eu passo várias dicas em relação ao CFOPM. Links, materiais, ensinam a galera aí a pegar os macetes da banca. E no final da live aí eu vou destinar a live para perguntas. Valeu, galera. Vou iniciar aqui para privilegiar o horário de vocês. Muita gente falou que o horário é apertado, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Sim, otimização dos estudos. A otimização dos estudos, ele está dentro da parte do e-book 2, que até então só foi feito para o CFOPM, mas eu farei este e-book para o CFOPM e farei este e-book para concursos diversos. Só falta tempo, né? E aí, dentro da parte de organizações de estudos, que eu falo lá sobre fazer com competência o básico, que é você estudar de forma eficiente, ou seja, estudar de forma que você não só fique assistindo videoaula, sem anotar, que você não produza um material de resumo, mas que você realmente faça um estudo eficiente, que você faça questões, e tem dois momentos de fazer questões que eu explico no e-book, que você faça revisões, dois momentos de fazer revisões que são muito importantes, cada um tem o seu ponto de vista de importância para o aprendizado. E fazer simulados. Esses são os 4 pontos básicos que você deve dominar para conseguir a aprovação. Qualquer coisa a mais que você veja aí na internet talvez lhe atrapalhe, mas se você já tiver em um nível avançado e você quiser implementar mais algo à sua rotina, é viável. Dando certo, é viável.
Então, a otimização do estudo está justamente dentro da parte do planejamento ou da organização dos estudos, que está dentro do e-book 2. Como vocês devem observar aí na minha página, o meu projeto ele é baseado em 3 pilares que eu considero essenciais para que o concurseiro deve ter, para que ele se desenvolva bem no seu trajeto de estudos. O primeiro pilar, que é a definição do objetivo, está no e-book 1. O segundo pilar, que é o planejamento ou organização do estudo, está no e-book 2. E o terceiro pilar, que é o aprimoramento do estudo, vai estar no e-book 3, que eu estou pedindo a misericórdia de Deus aí para ter tempo para começar a fazer esse e-book, para fechar essa triade aí, para que a galera tenha um material completo. Dentro do planejamento de estudo está a organização do estudo. Vamos lá. Está a otimização dos estudos. O que é a otimização dos estudos? A otimização dos estudos é nada mais nada menos do que você encontrar horários, ou seja, pontos cegos que estão na sua rotina de estudo, que estão no seu dia a dia e que você tem desperdiçado, entre aspas. Desperdiçado aqui, eu estou falando de dar prioridade. Você concluir um objetivo é você saber dar prioridade àquilo que você deve priorizar. Se você quer emagrecer, por exemplo, você vai dar prioridade a comer comidas saudáveis, se você vai dar prioridade a fazer atividades físicas. Agora, se você quer emagrecer e você não dá prioridade ao que deve ser priorizado, ou seja, você tem uma má alimentação e você abre mão de fazer atividade física, você vai ter um objetivo e não vai estar priorizando aquilo que deve ser priorizado. E nos estudos para concurso é a mesma coisa. Se você tem um objetivo daqui a um ano passar no CFO, por exemplo, você deve priorizar aquilo que deve ser priorizado, ou seja, os seus estudos. E existem pontos, momentos no nosso dia a dia que desperdiçamos fazendo outras atividades que pouco tem a ver com os nossos objetivos. Enfim, cada um sabe das suas necessidades, mas se você pode ganhar de 1 hora a 3 horas de relógio de estudos durante seu dia, durante um dia normal, por que você não utilizar dessa técnica para ganhar essas horas de estudo? Então, é isso aí que eu vou falar hoje aqui. Vou lá, pegue caneta e lápis. Caneta, lápis, é o que vocês quiserem para anotar, um papel em branco. E eu vou falar um passo a passo de como eu utilizei essa técnica, a otimização dos estudos, ou seja, utilizar horários otimizados para potencializar os meus estudos. Acontecia que a galera me via, poderia ser quando eu estava em serviço, poderia ser quando eu estava no intervalo do cursinho, poderia ser quando eu estava na hora do almoço, poderia ser quando eu estava indo para o cursinho, voltando do cursinho, mas a verdade é que sempre nesses horários eu estava estudando, desde que isso fosse possível, né? Logicamente você tem que conversar com seus familiares, você tem que ter o tempo de atenção para seus familiares, mas sempre que possível eu incluía em horários que eu poderia estar fazendo outra atividade que não tem a ver com o meu objetivo principal, que era passar no CFOPM. Eu incluía certas atividades do ponto de vista dos estudos para melhorar aquilo que eu tinha mais deficiência. Qual o primeiro ponto da otimização dos estudos? E eu vou pedir para que vocês anotem aí. O primeiro ponto é você descobrir onde você tem horários otimizados. Pode ser quem trabalha aí, horário de almoço, você tem 1 hora de relógio de almoço, se for possível, logicamente, né? E isso não for prejudicar a sua saúde, você tira meia hora para almoçar e tira meia hora para escutar um audiobook, escutar um áudio que você mesmo produziu. Você tem os seus mapas mentais, os seus flashcards, você tira meia hora para você olhar aqueles flashcards, em vez de parar na frente da televisão e ficar assistindo alguma coisa que talvez não tenha a ver, ou talvez conversando com pessoas que não têm o mesmo objetivo que você e que no final das contas vão te levar para um caminho que não é aquele caminho que você deseja. O segundo, outro ponto, vamos supor aqui que você se desloque de ônibus para o cursinho ou você se desloque de ônibus para o trabalho. Nesse deslocamento,
você tem que ter em mãos, de forma fácil, material que você consiga utilizar. Suponhamos que você passe 1 hora de relógio no ônibus para chegar, ou mais, né? Quem mora em capital aí, aqui em Salvador, no horário de pico, a depender do deslocamento que você faz de ônibus, você leva 2 horas de relógio, 2 horas de relógio para chegar no seu destino. Imagine essas 2 horas de relógio, você estudando, pegando aquelas matérias que de maior peso e pegando aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade e colocando colocando nesses horários certos tipos de materiais que eu vou falar um pouco mais à frente, quais são os melhores materiais que você pode utilizar nos horários otimizados e colocando nessa sua rotina. Ou seja, você vai ganhar imensamente aí e vai estar na frente de muitas pessoas que não têm essa informação. O primeiro ponto que eu falei é você descobrir quais são os seus horários otimizados. Na academia, quando eu pedalava, por exemplo, eu ficava ouvindo um áudio da matéria processual penal do CFO. Eu fiz um áudio, gravei um áudio, li mesmo a legislação seca, e aí, como era uma matéria, para mim, difícil, porque era uma matéria que ela não tinha muitas questões para responder, ela é uma matéria que a lógica jurídica dela destoava do nosso atual ordenamento jurídico, ou seja, então eu tinha que ter atenção para quando chegar na hora de responder a questão, tivesse algo ali na questão que destoasse do ordenamento jurídico, eu não fosse pela lógica geral e errasse a questão. Então eu pegava o áudio que eu mesmo gravei e colocava no fone de ouvido e ia ouvindo, pedalando, fazendo minha atividade física e ouvindo processo penal militar. Matéria-chave, matéria que cai no CFO, sempre cai 1 ou 2 perguntas. E é muito importante que você tente fazer uma otimização dessa matéria. Outro horário que você pode utilizar, além do horário de almoço, da atividade física, é, por exemplo, no banho. Tem gente aí que toma um banho demorado, né? Toma um banho aí de meia hora de relógio. Nessas meia hora de relógio aí, você pode botar lá um podcast para tocar. Por exemplo, um podcast que eu utilizava é o podcast do Focus Concursos, sobre atualidades. Alguém perguntou, já me perguntava no privado aí como estudar atualidades. Aí uma dica. Podcasts sobre atualidades. Tem vários aí na plataforma Spotify e na plataforma Deezer, que você pode estar ali disponível, baixa, deixa ele no celular. Quando tiver um tempinho, você vai lá e bota o áudio para tocar lá e fica ouvindo. Massa. Por exemplo, agora, quando eu terminar essa live aqui, eu vou fazer vou temperar ali um fígado, vou fazer um arroz, que é para levar amanhã para o serviço. Pronto. Eu já vou colocar na TV alguma coisa relacionada ao meu objetivo. Hoje não, que hoje vai ser o dia de eu tomar um refrigerante e vou botar um sonzinho, um sambinha para ouvir ali e fazer minhas atividades que eu tenho para fazer. Então, galera, os horários otimizados, o primeiro ponto é esse, você descobrir quais são os seus horários otimizados. Para a galera que está no grupo, eu vou montar uma tabela, vou tirar do papel, eu tenho aqui, que eu fiz, né, quando eu estava estudando para o CFO, não sei se vai dar para vocês verem, eu tenho aqui uma tabela otimizada, tá vendo? Com os horários que eu otimizei, eu vou digitalizar essa tabela, vou disponibilizar essa tabela para o pessoal do grupo aí, que já está no grupo do CFOPM, e para a galera já não ter esse trabalho de escrever. Agora, quem não está no grupo já pode ir anotando aí direitinho as dicas e colocar em prática já a partir de amanhã. O segundo ponto é quais materiais, primeiro ponto, os horários, quais horários eu posso otimizar. O segundo ponto, quais materiais eu posso utilizar na otimização dos estudos, nos horários otimizados. O segundo ponto é o seguinte, você vai pegar principalmente os materiais de resumos que você faz.
Ou seja, você estudou, produziu seu mapa mental. Deixe seu mapa mental organizadinho ali, tem o seu classificador. Carrega esse mapa mental, se der, você carrega esses mapas mentais com você. Tem um tempinho, 15 minutos, 10 minutos, você pega aquele material que está de fácil acesso, vai lá e dá sua lida. Dá sua lida. Enquanto a galera demorava uma hora de relógio almoçando lá e ficava conversando sobre política, hoje a galera está aí discutindo muito, né? Política. Eu já dei um conselho à galera lá do outro grupo também que eu faço parte, do cursinho. Rapaz, bora estudar, velho. Enquanto vocês discutem política, tem centenas de pessoas estudando aí. Com certeza, essas pessoas que estão estudando estão passando na frente. Então, o primeiro material que você deve utilizar é o material de resumo. Mapas mentais, flashcards, áudios que vocês produzirem durante os seus estudos. O segundo material que você pode usar é se vocês gravam a aula. Se vocês gravam a aula do professor, vocês pegarem essa aula gravada e no dia seguinte ouvir essa aula, se possível no dia seguinte. Se não for possível no dia seguinte, você teve mais dúvida e escuta aquela aula que o professor gravou, quem faz cursinho presencial aí, ou até mesmo aquelas pessoas que têm plataformas de estudo que conseguem baixar o áudio da aula. Tenha esses áudios, esses materiais de fácil acesso. Eu mesmo tinha um pendrive, não sei onde foi que foi parar esse pendrive, com vários materiais otimizados. Eu tinha um caderninho, eu tenho um classificador, tá por aqui em algum lugar, não sei, com vários materiais otimizados que eu carregava a todo lugar. Os colegas de serviço, quando estavam de serviço comigo, já sabia. Eu chegava lá, ó, com o meu classificadorzinho, material otimizado, colocava lá no meu cantinho. Quando eu dava o meu horário, meu irmão, primeira coisa que eu fazia, eu comia rápido, eu lanchava rápido, ó, ao Valmir lá, de cabeça baixa, estudando. Cada um com suas prioridades. Minha prioridade era passar. Graças a Deus eu passei no concurso. E aí eu utilizava esses horários e estudava. Quem quisesse criticar, criticasse. Quem quisesse me chamar de antissocial, me chamasse. Mas enfim, a verdade é que deu certo. Outro material que você pode utilizar e que eu acho muito legal, além de áudios da aula, são áudios gravados por você mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui de uma matéria de áudio. Penal militar e processo penal militar. Eu gravei o áudio da legislação seca toda. Gravei o áudio da legislação seca toda. Eu ensino lá no e-book 2 como é que você faz a separação dos áudios, como é que você faz para o seu celular não ser interrompido na hora que você está gravando esses áudios. E aí vocês, colocando em prática isso, separa esse material, deixa ele em um lugar de fácil acesso, se possível deixa no próprio celular. Teve aquele tempinho, galera, ó, se joga, estude, sem medo de ser criticado, porque muita gente critica os vitoriosos, né? Os vitoriosos são aqueles que fazem aquilo que poucos fazem. É fácil você chegar no seu horário de descanso e dizer, eu estou descansando, e então eu vou abrir mão de estar aqui estudando, vou abrir mão de fazer qualquer coisa que tenha a ver com o meu objetivo e vou descansar. Mas o meu descanso vai estudar. Quer descansar? Ouça um podcast de atualidades, super relaxante. É relaxante, sim. Ouça um podcast de atualidades. Você vai ver que é super relaxante você ouvir algo sobre atualidades assim, focos concursos, guia de atualidades. Eu acredito que também deve ter lá nas plataformas Spotify e Deezer. E aí você otimiza os seus estudos. E aí qual é a mágica disso tudo? É aquela frase principal de Miyamoto que eu falo, né? Que ela fala, assim, parafraseando Miyamoto, que ela fala o seguinte, que quando você faz as coisas que estão ao seu redor circular em torno daquele objetivo que você tem, você se torna o próprio processo. Essa é a essência desse projeto meu. É você acreditar no processo e você se tornar o processo. E como é que você se torna o processo? Você se torna o processo fazendo com que sua realidade, sua vida, gire em torno daquele objetivo que você quer passar.
Se você quer passar no CFO, eu determinei em um momento da minha vida que eu seria um dos melhores estudantes para o CFO da PM Bahia. E aí, o que foi que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi saber o que os caras que passaram fizeram. E aí eu segui aquele caminho na humildade. Tem que ter humildade, né, para você chegar para o cara e perguntar. Tem gente que tem vergonha. Aí quem tem alguma dúvida em relação ao concurso, que quiser perguntar a mim, as pessoas sabem aí que tem fácil acesso ao meu direct. Algumas pessoas têm acesso ao grupo de estudos e ao WhatsApp. Então é fazer aquilo que a galera que passou já fez, com humildade, trabalho de formiguinha. Quem puder se inscrever nos cursos que fizeram, né? Que os que passaram fizeram, eu corri. Eu tive aqui em Salvador, a gente tem a oportunidade de frequentar alguns cursos, a exemplo do Gabarito, Português e Redação da professora Vanessa, que é específico para o CFO. Inglês, professor Alex Gravenburgo, específico para o CFO. A galera que passou em 2014 me recomendou, eu fui lá e fiz. 2017 tomei meu pauzinho, porque eu acabei não priorizando o que deveria ser priorizado, fui derrubado também pela questão emocional, mas em 2019, seguindo esses passos aí, eu consegui ser aprovado. Falei 2 pontos da otimização de estudo. Encontrar horários otimizados. Segundo ponto, quais materiais eu posso otimizar? Áudios, mapas mentais, flashcards. E o terceiro ponto é quais disciplinas eu vou otimizar. Eu recomendo que vocês otimizem as matérias que você tem mais dificuldade e as matérias que tem maior peso e tem maiores questões no edital. Por que isso? Porque essas matérias são matérias que você deve dar mais prioridade. Porque não tem muita lógica você destinar muitas horas de relógio de estudos, no caso do CFO, por exemplo, para informática. Uma matéria que tem 5 questões e uma matéria que é peso 1.5, o menor peso do edital, juntamente com ciências humanas, matemática e inglês. Logicamente que com suas variações de quantidade de questões. Então, que lógica é essa de que você vai pegar horários extras, horários otimizados e dedicar a disciplina e dedicar a disciplinas que não tem tanto peso no edital? Não tem lógica. Então, se eu for falar a você quais matérias baseadas no CFO-PM, e aí quem está estudando para outro concurso vai pegar o seu edital e vai fazer aquela otimização do edital que eu ensino no e-book 2, como você otimizar um edital, como você extrair o mais importante do edital para você priorizar. A galera que já adquiriu o material já está colocando em prática, e eu vou sempre dando algumas dicas ali no privado e no grupo. É você, CFO-PM, quais são as disciplinas? Português, você deve priorizar. Então você sempre tem que ter materiais otimizados de português. Eu tinha mapas mentais da função do se, eu tinha mapas mentais da função do que são assuntos muito importantes. Eu tinha mapas mentais da diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Eu tinha mapas mentais dos modalizadores verbais. Então, eu tinha vários mapas mentais daqueles assuntos chaves do concurso, aqueles assuntos que tinham grande chance de cair, para que eu chegasse com a maior força possível na hora da prova. Então, 3 pontos da otimização de estudos. Primeiro ponto, quais são os horários que eu vou otimizar? Segundo ponto, quais são as matérias quais são os materiais que eu vou utilizar nessa otimização? E terceiro ponto, quais são as disciplinas que eu vou otimizar? Disciplinas de maior peso, disciplina que tem mais questões no edital, ou disciplina ainda que não tenha maior peso, mas disciplinas que eu tenho grande dificuldade. Pronto. Nessa otimização de edital aí, vocês vão ganhar cerca de 1 hora a 3 horas de relógio. Quem conseguir fazer uma otimização bem legal, a galera que está no grupo aí, que já adquiriu o manual 2, eu vou disponibilizar a tabela. Vou tentar fazer essa tabela ainda hoje aqui. Se eu não conseguir fazer hoje, amanhã eu não prometo, porque amanhã eu vou estar de serviço de 24 horas, mas depois de amanhã eu já disponibilizo essa tabela, e aí eu vou mandar alguns áudios no grupo,
explicando para a galera, explicando para a galera quando, como fazer essa otimização do edital. Pronto, praticamente finalizei esse ponto da otimização do edital aqui. Vou abrir para perguntas, vou tentar fazer a live hoje mais curta possível, porque eu vou fazer aquele feijãozinho maroto, para comer no serviço de amanhã, da raiz, porque a galera raiz, né, não pode deixar de comer o feijão. Eu tava falando com um seguidor aí, eu tava falando com um seguidor, e aí enquanto eu tava mandando um áudio para ele, eu tava comprando, né, o meu almoço. E aí a moça que tava vendendo o almoço, ela me perguntou se eu queria alguma coisa a mais, além da quentinha. Aí eu gritei bem alto, feijão e pimenta, ou farinha e pimenta. Aí, só que eu, de vez de pausar o áudio, eu continuei falando no áudio, e aí enviei o áudio pro cara. O cara pegou e falou, rapaz, esse aí é um baiano de verdade. O cara não come sem farinha nem pimenta. E a verdade é essa, o cara que é baiano de verdade não come sem farinha nem pimenta, e a consequência disso é isso aqui, ó. Gordo, o CFO, o curso de formação vai começar e eu vou sofrer, né? No mínimo eu vou sofrer lá no curso de formação. Mas Deus é fiel. E tentar. Galera, vocês estão ouvindo aí? Dá um legalzinho aí.